Dos recursos. 89 questões da VUNESP. No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula do STF, dominante do STF, tenha sido proferido em casos de julgamento repetitivos, tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade de lei ou tratado de lei de qualquer ente da Federação, houver necessidade de corrigir erro material não passível de ação rescisória ou deixar de manifestar sob tese em assunção de competência. O que é repercussão geral? Repercussão geral eu acho que é caso repetitivo. Repercussão geral não é porque contraria a súmula, eu acho. Repercussão geral não é que contraria tratado. Repercussão geral não é corrigir erro material. Repercussão geral não é deixar de se manifestar em assunção de competência. Eu acho que o repercussão geral é repercussão geral, repercute geral. Tem proferido em casos de julgamentos de casos repetitivos? Errado. Você não sabe o que é repercussão geral? Tenha sido proferido em julgamento de caso repetitivo? Errado. Repercussão geral, o que é? Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar um acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência do STF. Pois então, hein, querida? Artigo 1035. Vamos aprender o artigo 1035? Que linda! Estou tão orgulhosa de você. Parabéns por estar estudando. Artigo 1035 do Código Civil, tá? O STF, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucionalmente nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. Então, o STF ele não vai reconhecer, ele não vai conhecer do recurso extraordinário quando a Constituição constitucional versada nesse recurso extraordinário, não tiver repercussão geral nos casos deste artigo. Então, quando que terá repercussão geral? Olha aqui o artigo, o parágrafo 3º do artigo 1035 do Código de Processo Civil, parágrafo 3º do artigo 1035. Olha que lindo, hein? Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que... Olha só, quais são os casos de repercussão geral? 2, porque o segundo foi revogado. Então, sempre haverá repercussão geral quando o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do STF. E haverá repercussão geral sempre que o acórdão impugnar decisão que tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. Então, note você que a questão aqui foi muito inteligente. A questão aqui foi muito inteligente porque você vai agora aprender que é repercussão geral. Você achava que repercussão geral era aqueles casos que repetitivo, você vai no lógico, repercussão geral significa que foi julgamento repetitivo, que repercutiu geral por aí. Pé. Incorreto, não é. Repercussão geral não é isso, tá? Repercussão geral é o que a lei diz, e que a lei diz é o artigo 1035, parágrafo 3º do CPC, do Código de Processo Civil. Outra coisa que aqui podia ter confundido, reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou lei de qualquer ente da federação, não. É que tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, não lei municipal, lei federal nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. O artigo 97 da Constituição Federal fala: somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Somente pelo voto da maioria absoluta dos membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público. Então, quando foi declarada a inconstitucionalidade de uma lei federal, respeitado esse voto da maioria absoluta dos seus membros, é que nós estamos diante de um caso de repercussão geral.
Ou seja, toda vez que esse acórdão, que você entrar com recurso extraordinário no STF contra um acórdão que reconheceu a inconstitucionalidade de lei ou de tratado, um tratado internacional ou de uma lei federal, nos termos do artigo 97, que tenha sido decidido assim inconstitucional pela maioria absoluta dos seus membros, você está num caso de repercussão geral. Olha que bom essa questão. Outro caso de repercussão geral ocorrerá quando você está diante de um acórdão, que você entre com um recurso extraordinário contra um acórdão que está contrariando uma súmula, uma jurisprudência dominante do STF. Então, é caso de repercussão geral. Muito interessante. E você precisa saber o seguinte: candidata Aline, quais são os casos de repercussão geral? Excelência, considera-se caso de repercussão geral, no caso, o recurso terá repercussão geral, haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnado impugnar um acórdão que contraria uma súmula ou uma jurisprudência dominante do STF ou que tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal nos termos do artigo 97, exatamente 1035. O STF, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral. E haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência do STF. A redação do 2 foi tirada, que falava de caso repetitivo, foi removido daqui, não tem nada a ver repetitivo, a VUNESP vai te confundir com isso. Não tem nada a ver repercussão geral com caso repetitivo, tá? E sim que tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do artigo 97 da Constituição Federal. Muito bom, boa essa pergunta. Muito boa, muito boa. Fazer questões é a melhor forma de estudar. Eu tenho que relembrar todo dia. Para de querer abrir o Vademeco e decorar o Vademeco. Vem para cá, faz questões. Quando você tiver decorado as questões, você vai para o Vademeco, tá? Porque o Vademeco, as questões faz com que eu aprenda de uma forma invertida e comigo funciona melhor assim.